Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o professor João, de História e Filosofia. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema que eu particularmente acho fundamental, um tema que eu acho essencial. Faz tempo, na verdade, que eu tenho pensado em falar sobre esse tema. Alguns eventos que aconteceram recentemente me motivaram e hoje vamos falar sobre esse tema, que é a homofobia. Bom, para falar de homofobia, teremos que falar de um monte de coisa, né? Teremos que falar, por exemplo, primeiro o que é homofobia, né? Que é o ódio pelo outro que é diferente de você, que é a raiva. A homofobia significa medo, né? Fobia é medo, medo do diferente. Mas a homofobia é basicamente um crime, né? É assim, foi criminalizado recentemente, entre 2009 e 2011, que aconteceu a criminalização da homofobia equiparada ao crime de racismo. Bom, eu não vou adentrar nessa parte jurídica nem na discussão de identidade de gênero, sexualidade, que poderíamos discutir isso aqui. Não entrarei nesse tipo de discussão. Eu vou procurar fazer uma discussão filosófica de valores. Portanto, a aula de hoje tem como tema a homofobia sob um olhar do martelo. E você deve saber que o martelo é a filosofia do martelo de Friedrich Wilhelm Nietzsche, um filósofo alemão no século XIX. Bom, eu quero falar de valores morais. Né? No fundo é disso que eu quero falar. Bom, os valores morais, eles tiveram um primeiro momento de queda. Assim, eu vou explicar o contexto. O Nietzsche é um cara que ele está absolutamente convencido de que nós somos vítimas de apenas uma interpretação da vida do mundo, que é a interpretação socrática platônica. Uma só interpretação do mundo, que desembocou na cruz, né? Na visão de Nietzsche, a história segue assim, esse rumo, né? Sai de Platão, sai de Sócrates, Platão, Aristóteles e chega até o Calvário, né? Ele tem os motivos dele para dizer isso, e isso você vai verificar num livro chamado Anticristo. Mas hoje eu queria focar num livro chamado Crepúsculo dos Ídolos, que é um livro de caráter introdutório, para fazermos algumas reflexões sobre o tema. Então, assim, ele usará o termo niilismo e usará o termo transvaloração de todos os valores. Bom, o niilismo, assim, em palavras grossas, bem grosseiras, é quando todos os valores caem, né? Os valores perdem sentido, perdem razão. Isso vai acontecer no século XVI, século XV para XVI, com o Renascimento. Porque com o Renascimento, o corpo passa a ser visto novamente. O corpo passa a ser colocado à vista de todos, inclusive os órgãos genitais. Então aquela moral rígida, casta, de castidade, de pureza, de fidelidade, esses valores caem, assim, de certa forma, né? Por um tempo, por um período, entram esses valores mais ligados ao corpo, mais ligados às tesões, aos apetites. Se você vê a obra de Michelangelo, a obra de Leonardo da Vinci, são todas ligadas intensamente ao corpo, à terra e não ao céu. Tem a temática no céu, mas até mesmo o céu é tratado como a terra. Por exemplo, numa pintura, num fresco, que se eu não me engano, de Michelangelo, em que Deus aparece, é muito famosa. Deus aparece tocando o dedo de Adão e Adão tocando o dedo de Deus. Hoje sabemos que 500 anos depois alguém descobriu, um médico, que o Deus estava desenhado dentro de um cérebro humano. Né? É espantoso isso, né? Uma obra que está no teto da Capela Sistina. Né? Bom, esse é o primeiro momento. O segundo momento em que os valores caem. Não, deixa eu terminar de falar do primeiro valor. O que vai acontecer? Quem salva esses valores é Lutero. A reforma protestante salva esses valores. Porque aí estava lá
os valores corpo, 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 e vem Lutero com a reforma protestante e puxa o freio de mão, para tudo. E obriga a igreja a reagir, a igreja católica a reagir e criar contra-reforma. Então, os valores da castidade, os valores da pureza, da fidelidade, do temor, a obediência aos princípios, a valores superiores, volta com tudo. Bom, encerramos aqui. Segundo momento que a gente vai falar, eu vou tratar como um movimento só, porque eu acho que vai ficar mais fácil de compreender. É um movimento que vai acontecer a partir do século XVIII, né, que é o século das luzes, que é o famoso iluminismo, que o Immanuel Kant vai já dizer que o lema principal do iluminismo é sapere aude, que quer dizer ouse saber, atreva-se a conhecer. Bom, com o iluminismo e com o surgimento das revoluções industriais, século XIX e XVIII, XVIII e XIX, o que vai acontecer com o iluminismo principalmente? Acontecer o máximo da euforia moderna. A euforia de que no futuro o mundo será um lugar melhor, no futuro a ciência vai servir como um veículo de transformação social, essa é a ideia. Então, a medicina vai curar nossas dores físicas e não teremos mais dores físicas. A psicanálise, a psicologia mais claramente, que nasce no final do século XIX, vai curar nossos problemas mentais e seremos pessoas mais equilibradas. Olha, tudo isso, essa episteme, que é o século XIX principalmente, que é o máximo da euforia moderna, tudo isso vai acabar, vai cair esses valores com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos chamar de a Grande Guerra, como se fosse uma guerra só. Porque no fundo é isso, né? A Primeira Guerra e a Segunda, uma consequência da outra, então se elas estão interligadas, elas basicamente são uma única guerra. Então, esses valores caem, porque o horror na Primeira Guerra vai ser terrível. Vai ser terrível. Na Segunda Guerra vai ser ainda pior. E agora eu queria me valer de um outro autor da escola de Frankfurt para explicar a questão explicar a questão dos valores, né? Que é o Adorno, Theodor Adorno. Adorno é um historiador da escola de Frankfurt, uma escola que surge na Alemanha pós o nazismo. O Adorno vai dizer uma frase que é a seguinte: a educação morreu em Auschwitz. A educação morreu em Auschwitz. Aí você pode se perguntar, mas por quê, né? Por quê? Porque a técnica científica foi usada para a morte em massa. O saber de engenheiros, professores, químicos, biólogos foi usado para construir armas e construir meios de tortura e construir meios de matar mais pessoas. Então essa é a ideia. A ideia do Adorno é que a educação perdeu o sentido quando aconteceu o que aconteceu nos campos de extermínio nazista. A educação perdeu valor, perdeu sentido. Essa é a ideia. Bom, para encerrar, eu queria falar de um conceito que é a ideia de Übermensch. Übermensch, traduzindo literalmente, quer dizer super-homem, além-homem. E eu queria tentar fazer um panorama do século XXI. A sociedade brasileira ela é uma sociedade que durante muito tempo foi uma sociedade escravocrata, até 1888, 89 proclamando a República, 88 abolição da escravatura. A sociedade patriarcal brasileira ela era marcada pelo homem que era dono da mulher, que era dono do engenho, que era dono dos filhos, que era dono do escravo. Ele era basicamente dono de tudo. Tudo ao seu redor era um objeto de sua posse. Ele não precisava amar, gostar, não. Era tudo objeto de posse. Então, assim, de certa forma, o racismo, a homofobia, a transfobia, de certa forma, eles não surgem com a sociedade brasileira, com a república. Eles existem antes mesmo dela surgir. De certa forma, são eles que afundam. Esses preconceitos, né? O racismo, a homofobia, de certa forma, eles não nascem com a república, nem surgem depois dela. Eles, de certa forma, eles afundam. Eles fundam a república. A nossa república, que é de um homem que acredita ser dono da mulher até hoje, de um homem que acredita na superioridade moral
heterossexual e etc. Então, é nisso que se pauta a sociedade brasileira pós-colonialismo. É uma sociedade extremamente preconceituosa. Extremamente, né? Em muitos aspectos, extremamente preconceituosa. Então, sobre o Iberjumente, sobre o Super-Homem, o que ele poderia dizer? Olha, o Super-Homem ele não é um cara assim que ele vai rejeitar a moral, ele vai dizer a moral é uma besteira, a moral é uma bobagem, vamos abandonar tudo isso e vamos ser felizes. Não. O termo não é negação dos valores. O termo é transvaloração de todos os valores. Ou seja, nós vamos pegar esses valores e vamos olhar para eles e vamos fazer adequações, adaptações. Vamos revalorizar esses valores. Essa é a ideia. Revalorização de todos os valores. Então, nossos valores, como eu disse, os valores da sociedade brasileira são extremamente preconceituosos. São extremamente preconceituosos. E a ideia do Ubermensch, do Super-Homem, do século XXI, quebrar, inclusive, com esses preconceitos, né? Ele olhar para esses preconceitos como uma coisa antagônica, como uma coisa estigmatizadora, como uma coisa paradoxal, como uma coisa fenomenológica e como uma coisa que não cabe mais numa sociedade ilustrada. Que ainda não somos, mas caminhamos para ser. A passos de tartaruga. Mas numa sociedade ilustrada não cabe racismo, não cabe homofobia. Inclusive esses crimes, esses atos são considerados crimes e punidos. Então essa é a ideia. Não sei se fez sentido para vocês. Não sei se agregou alguma coisa. Mas era o que eu tinha para falar sobre isso. Sobre o viés do martelo, né? A homofobia sob o olhar do martelo. Essa a ideia. Obrigado pela atenção.